Da palavra do Senhor Jesus, mandamos ali um pouco tarde para os irmãos, né, o que os irmãos preferiam que a gente pudesse estar falando, estudando juntos nessa noite, e os irmãos, sobre proteger o casamento, né? Então vamos falar sobre a proteção do casamento, o que é isso, o que Deus espera, de que maneiras podemos fazer, criar cercas, né, para que o diabo não entre, não penetre. E nós mencionamos, já falamos na semana anterior, né, a respeito dos relacionamentos, algumas dificuldades que tem, que Deus criou para que pudesse ser algo muito bom, mas que o diabo ele acaba sempre atrapalhando, né? O irmão Edivaldo reforçou ali, perceba que durante que o mundo foi sendo criado, que as coisas foram sendo criadas, foi tudo bom, né? Mas quando Deus termina a sua obra, a sua criação, que o ser humano foi inserido nesse contexto da criação de Deus, e ele já não foi só bom, mas que ele foi muito bom. Então, às vezes as pessoas dizem, olha, mas não existe um relacionamento perfeito, né? E perfeito, para ter relacionamento perfeito, precisaria arrumar duas pessoas perfeitas, né? Então, quando não tem duas pessoas perfeitas, não tem jeito de ser perfeito, mas que existe a possibilidade de ser muito bom, né? Então, e a gente está nos falando em relação a isso, né? E quando nós falamos em relação à perfeição, lembra que uma vez eu trabalhei numa metalúrgica que tinha lá um torno, né? Os irmãos que trabalharam com isso, alguns aí, irmão Ancar mexe com desenho técnico, né? Ou mexeu com desenho técnico, existe lá uma tolerância, né? Quando você faz a peça, até não sei quantos milímetros é tolerável, né? Se passar daquilo, ele já não é tolerável mais, porque não vai dar certo, né? Então, embora ela não esteja 100% perfeita, mas ela está 99,98%, alguma coisa por assim, e aquele 0, alguma coisinha, ele acaba passando sem atrapalhar, né? Então, o que eu estou dizendo para os irmãos é exatamente isso, né? Que a gente fala, olha, se a gente traçar uma meta e a gente não alcançar e desistir da meta, a gente não vai ter nada de meta na nossa vida. Então, nós queremos falar a esse respeito, irmãos, e o relacionamento, né, conjugal, ele é tão complicado, porque o diabo, ele luta o tempo todo para que possa estar desfazendo isso, porque quando ele desfaz, ele consegue atrapalhar um dos processos da obra de Deus, entristecendo muitas pessoas nesse contexto todo. E o texto que nós lemos aqui no início, no livro de Mateus, no capítulo 19, eu li com os irmãos só o versículo 10, de propósito, evidentemente, né? Que Jesus estava falando, conversando com seus discípulos ali, e aí disseram para ele, os seus discípulos, disseram aos seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Perceba que esse não é Deus falando, é os discípulos de Jesus olhando e a condição que Deus estava falando para eles em relação dentro do casamento, dentro dos propósitos de Deus. Ele como ser humano, as pessoas como ser humano falaram, Senhor, mas se é desse jeito, né? Então é melhor ficar solteiro, é melhor ficar sozinho, porque é muito difícil, né? Então, do ponto de vista humano, é lógico que tem sempre as suas dificuldades, porque o ser humano ele está sempre achando que ele está coberto de razão. E por ele achar que ele está coberto de razão, ele não consegue entender que ele precisa se ajustar, fazer coisas para se ajustar. E o que nós estaremos falando, irmãos, nessa noite, é exatamente disso, porque a gente olha e vê que todo mundo fala, a família é um projeto de Deus, evidentemente, né? E uma família ajustada, nós temos igreja ajustada, nós temos sociedade ajustada, e todos são ajustados. Mas quando alguma dessas partes se desajusta, né? Então todas vai se atrapalhando, evidentemente, pela sequência, né? Então esperamos que Deus possa nos abençoar, nos dar graça, para que nós possamos estar falando, né, a respeito disso aqui, desse texto, desse contexto. E também está conosco, né, o Paulo, mais uma vez ali, né, que está ao lado do nosso irmão Jonathan. Deus abençoa, né, sempre tem estado conosco. Jesus continua abençoando grandemente a sua vida, né? Então a gente vai olhar em relação a isso. A gente trazendo para nós, irmãos, para o nosso dia a dia, se perguntar para os irmãos acham que é tão difícil assim, né, viver casado, né? Alguém pode dizer, olha, mas é difícil viver casado, né? E eu não consigo ver que seja tão difícil as pessoas viver casado. E volto a dizer, porque aquele que foi casado, quando ele separa, o que ele está querendo logo na sequência? Quer casar de novo, né? Então, se é tão ruim casar, por que quer casar de novo? Já que foi tão ruim ficar casado, então aproveite e fique solteiro, aproveita a oportunidade, fique viúvo, mas é ruim ficar sozinho, e é tão ruim, irmãos, porque
Deus não fez o homem para ficar sozinho. Essa que é a grande verdade. Quando nós lemos aqui na semana passada no livro de Gênesis, falando que Deus havia feito para todas as criaturas, havia alguém que pudesse estar, algo melhor, uma outra criatura que pudesse estar junto dela, mas para o ser humano não havia, e Deus, na sua infinita misericórdia, com pena do homem ficar sozinho, para ele não ficar sozinho, né? Ele faz para ele alguém que pudesse estar lhe ajudando. E a gente observa aqui que Salomão, na sua imensa sabedoria, nos diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a mulher tola, com a sua própria mão, ela destrói. Então perceba que o poder que Deus colocou na mão das mulheres, né? Porque a sábia edifica e a tola destrói. Ela não diz que o homem tolo destrói, né? Porque o homem é meio tolo por natureza em relação a isso, né? Não é que o homem é tolo, não estou falando que o homem é tolo, mas em relação a isso. Então Deus colocou e fez que a mulher pudesse estar fazendo isso para que pudesse estar cuidando. Por isso, né, que Deus faz uma mulher para que pudesse estar auxiliando, para que possa estar ao lado dele. É desse ponto que nós estamos falando, né? Que os irmãos possam entender do que nós estamos falando, que Deus colocou essa responsabilidade para a mulher, mas também temos responsabilidade para os homens, né? E aqui a gente observa, né, que o texto, a gente não vai aprofundar nesse texto por enquanto, mas eu sempre costumo dizer para os irmãos que muitas pessoas falam, mas meu casamento, eu tenho dúvida se foi Deus que juntou. Eu acho que não foi Deus, até porque, aí com base até que no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, assim, olha, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Então alguém disse, olha, não, já que é para separar, então acho que meu casamento ele não foi unido por Deus, então sendo Deus nos juntou, dá para separar, né? Então essa aqui muitas vezes a desculpa que o ser humano arruma, o que não é verdade, porque nós mencionamos na quinta-feira passada com os irmãos, o que é que Deus junta, o que ele está falando aqui? O homem deixa o seu pai, sua mãe, faz o quê? Une com a sua mulher e ambos passam a ser uma só carne. Um homem e uma mulher que se juntaram, que se uniram, ele foi unido por Deus. Dois homens não são unidos por Deus, duas mulheres não são unidas por Deus, mas um homem e uma mulher que Deus juntou é o propósito de Deus, é isso que é o propósito, foi isso que Deus ajunta, e é esse o texto que ele está dizendo, né? E muitas vezes a gente observa aqui que às vezes o casamento, a pessoa casa, vive um bom tempo, em determinado momento um relacionamento inesperado acontece, e aí começa, né, começa de maneira inocente, agradável, torna cada vez mais envolvente, por fim traz complicação e acaba trazendo muitos problemas. E aí tem um que, olha, isso não é um acidente, né? Essas coisas aconteceram, não é um acidente, mas é uma falta de proteção no casamento, né? Que não foi surgido, não existe um grande amor que surgiu. E a gente observa que muitas vezes a falta de vigilância, o diabo sabe trabalhar quando a gente olha para os irmãos que já foram casados, não é? Quantos que na época do namoro, às vezes um pouco mais antigo, não existia telefone, né? Então era meio complicado. Hoje tem telefone, tem videochamada, tem não sei o que lá, dá para se falar o dia inteiro. Antigamente, uns que moravam mais longe, então ainda, aí precisava ser, através de carta, escrevia uma carta, mandava-se essa carta para a cidade, demorava-se alguns dias para chegar, e a pessoa respondia, e outra pessoa do outro lado fazia o quê? Ficava ansioso, aguardando, não tinha o que fazer, era impossível, né? E depois foi se modernizando, né? As coisas ficou mais fácil, mas a gente observa assim, por que eu estou querendo dizer para os irmãos, olha, não surgia, aqueles que participaram disso, que moravam longe da mesma cidade, era mais fácil, mas que moravam em outra cidade, ficava doido, né? Esperando, doido no sentido, aguardando, né? Quando será que vai chegar a carta? Será que já chegou? Será que já leu? Aí quando lia, escrevia de novo, respondia, e aí durante o mês chegavam umas 2, 3 cartas, era o máximo que dava para ser feito. Aí surgiu o telefone, né? Com o telefone já ficou mais fácil, né? Apareceu-se os orelhões, né? E aí vocês colocavam-se as fichas, lembra das fichas, né? E comprava metade do salário lá de ficha e começava ligando, de repente acabou-se a última ficha, não tinha, e aí o telefone, a gente dizia assim, olha, engoliu-se a ficha, né? Perdeu-se uma chamada e ficava assim meio desesperado, porque não tinha acabado o assunto ainda.
E aí queria falar mais, né? Eu estou falando aqui, os irmãos estão rindo, muitas pessoas lembraram disso aí, né? Ou os da geração mais nova agora não vai saber o que é isso. Mas aí depois surgiu-se os telefones e vai falando, e aí no início de tudo isso, o que acontece? As pessoas começam no seu relacionamento, e aí sai de noite, no dia seguinte, né, já chega e já, olha que saudade, né? Não é assim? Alguém já aconteceu isso? Né, se despediu à noite, no dia seguinte, está morrendo de saudade? Não? Vixe, será que é só eu que pensei isso? Nós montamos assim, né? Você morrendo de saudade, né? Olha, está morrendo de saudade. E depois passou o seu tempo, o que aconteceu? A saudade acabou, né? Então não é que a saudade acabou, é porque a gente vai se acostumando e vai perdendo-se a importância. O ser humano ele é tem muito disso, irmãos. Pode lembrar da pessoa que ele quer demais comprar um carro, ele vai, esforça, compra um carro, aí todo sábado ele lava o carro, encera o carro, polde o carro, guarda o carro. Um mês depois, 2 meses, 3 meses, o carro está tudo sujo lá, não limpa mais o carro, né? Porque ele acostumou com aquilo e não é que acabou o amor, acabou-se o cuidado, né? E muitas vezes, por acabar o cuidado, acaba-se o carro, inclusive, né? Porque não se cuida mais. E tratando do ser humano, irmãos, é exatamente a mesma coisa. E a gente pensa que, olha, vai passando o tempo, não, acabou o amor, arruma um novo amor que tudo se resolve, né? Mas não é isso que diz a palavra de Deus, e por isso que os discípulos, nesse contexto que nós lemos aqui a palavra de Deus, ele estava falando, era exatamente disso, porque estava falando a respeito de Jesus dizendo, olha, aquele que casou não pode separar mais. E disse, olha, mas aí é muito difícil, vou casar e não vou separar mais, vou ficar o resto da vida casado com uma pessoa. Era isso que Jesus estava falando, falou, olha, se é assim, então é melhor ficar solteiro, é melhor não casar. E aí Jesus responde, olha, uns é dado por uma forma e outros de outra, e assim vai indo, né? E a gente começa vendo, irmãos, a esse respeito, como é que então que a gente tem que proteger o casamento, de que forma alguém consegue proteger o casamento para que ele não seja desfeito? Dialogando sempre, o irmão Afonso está falando, né? E o que é um diálogo? Não é um monólogo. Não é? Não se percebe a diferença? O que é um diálogo? Diálogo é onde 2 ou mais pessoas, pode ter um diálogo com mais pessoas, que conversam, um fala, o outro escuta. Quando um só fala, é um monólogo, né? Não é diálogo, é um monólogo. E aí, muitas vezes não dá certo porque só tem um monólogo. E outras vezes, a comunicação é tão difícil de ser feito, que a gente pensa assim, olha, eu prefiro não comunicar porque é tão complicado, e já acha que o outro vai indo. E as coisas vão indo dessa forma, mas não é isso que acontece, né? Então, a gente pensando, né, em relação a isso, um casamento falta de proteção, no livro de 1 Coríntios, irmãos, tem um texto bastante interessante, que ele traz para nós algumas verdades, não é exatamente, ele trata de uma forma mais ampla, inclusive, do que só o casamento, né, que já seria bastante coisa, mas no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, 12. Pode ler. Alguém quer achar por mim, por favor? Vamos ler o 13 também. Amém. Irmãos, o texto aqui ele é bem amplo, ele está falando aqui que os pais que saíram lá do Egito, foi guiado por Moisés pelo deserto, tinha a proteção de Deus, e ele vai trazendo assim, olha, a maior parte deles, Deus não se agradou deles. E a gente observa para cá, ele vai tratando e vai falando, né, que a maior parte deles acabaram se prostraram no deserto. O versículo 6, ele diz assim, essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as mesmas coisas más como eles cobiçaram.
E ele vai tratando de idolatria. No versículo 8 ele fala: não nos prostituamos como alguns deles, que fizeram cair num só dia 23 mil pessoas. E aqui nós observamos, quando nós lemos o texto falando a respeito de Balaão, que ele instrui, né, os filhos de Israel que pudesse estar se misturando com a Moabita. Na verdade morreram 24 mil pessoas, diz lá a palavra de Deus, livro de Números 25, se eu não me estou enganado. E ele vai trazendo aquele 23 em apenas um único dia, porque eles se contaminaram, acharam bonita, né, as moabitas, não eram pessoas que serviam a Deus, e por esse fato eles acabaram também se contaminando com a idolatria e de Baal, né, e eles foram mortos por causa disso. Em um único dia, 23 mil pessoas, um grande prejuízo. Ele vai tratando aqui de vários assuntos e falando. E ele diz assim: olha, aquele pois que cuida estar de pé, olhe para que não caia. O que ele está dizendo para nós aqui? Olha, para que alguém caia em alguma cilada, alguma armadilha do diabo, pode ser qualquer pessoa, irmãos, não é qualquer um. Vamos olhar e ver muitas pessoas acabam desviando-se da fé, acabam terminando um casamento, acabam tendo outro tipo de envolvimento. Eu falo: mas fulano, por quê? Porque é um ser humano. E o que ele está orientando aqui? A palavra de Deus: aquele que cuida estar de pé. Por que aquele que cuida que está de pé? O que está caído, o diabo não faz questão de derrubar o que está caído. Eu sempre digo para as pessoas: olha, eu estou passando por uma luta, uma dificuldade. A pessoa, quando afastou-se da presença de Deus, parece que ficou mais fácil, que aquela luta toda diminuiu. Não é? Por que é isso? Porque o diabo, o intuito dele é derrubar as pessoas, e depois que está caída, para ele não importa mais. Então, aqui a orientação que Paulo, falando para a igreja de Corinto, trazendo essas verdades, ele diz assim: olha, aquele que cuida de estar de pé, tome cuidado, porque qualquer pessoa pode ter problema, não importa quem quer que seja, não está blindado. Pelo contrário, ele que precisa se blindar, a própria pessoa precisa se blindar, porque o diabo ele luta contra todos, né? O tempo todo ele vai trazendo isso. E alguém diz assim: olha, não, mas é que o diabo colocou alguém no caminho, foi o diabo que me derrubou, né? E Paulo não diz que não foi o diabo que derrubou. O diabo, o máximo que ele pode fazer é o quê? Tentar. Derrubar não. Derrubar é a própria pessoa que está vendo a casca de banana e resolve pisar em cima dela para ver o que acontece, né? Quando você está andando no meio de uma casca de banana, você pisa e escorrega, mas você está vendo: será que eu vou cair se eu pisar? Aí vai lá e pisa e cai. E ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão diabólica. Não é isso? Não. Toda tentação é humana. O diabo, evidentemente, que ele lança só as setas, mas o Tiago, né, que ele diz que a pessoa é engodado ou enganado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade. Então, a pessoa está com vontade de cair, a hora que ele vê uma poça, ele já vai e deita, né? Não é que o diabo derruba. Então, ele está tratando disso. Olha, a tentação, ela é humana. Se a tentação é humana, o que a gente precisa fazer para evitar a tentação humana? Vigiar, né? Aqui é o grande problema das pessoas, quando alguém está doente e o médico está diabético, fala assim: olha, você não pode comer doce, né? E a pessoa vai lá e compra um pacote de paçoca, né? Compra um pacote de paçoca e deixa em casa. O que vai acontecer? Né? Os demais podem comprar, não tem problema. Mas o que acontece com a pessoa? Olha, ele vai lá, pega uma, duas, vai ver a glicose, está lá em cima. Você não pode comer isso. Você não pode comer, o que acontece? Você não pode ter doce na sua casa. Então, da mesma forma, como é que a gente faz? Evitando esses problemas, né? Então, aqui, como é que a gente protege o casamento para que o casamento não venha a ser desfeito? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado em relação a nós mesmos, em relação ao cônjuge, em relação aos outros, porque muitas vezes o diabo coloca alguma terceira pessoa no meio do caminho. Não é que surgiu um grande amor, é simplesmente para destruir um lar que estava sendo abençoado por Deus, caminhando por Deus. E as pessoas, às vezes, olhando e vê, depois de um tempo, acostumado com aquele carrinho sujo, velho, debaixo da árvore, todo empoeirado, aparece um outro limpinho, parece que ele é melhor, mas na verdade ele só foi limpo, né? Então não significa que ele seja tão bom assim. Às vezes está faltando tomar cuidado do seu. Então a gente olha para cá, irmãos, o que
nós falamos em relação de proteger o casamento, é porque o diabo sabe exatamente como lutar. Não é que o casamento é ruim. O ser humano, os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, isso aí é muito complicado, isso é muito difícil, mas o ser humano continua casando, né? Nós observamos que, eu estava vendo uma reportagem esses dias, que muitos casamentos de pessoas mais idades, eles casam, descasam e casam novamente, e é o que está acontecendo nos dias de hoje, porque se tornou comum. O diabo tem pregado, lançado um slogan dizendo que o importante é você ser feliz. O problema é que a pessoa ela não é feliz no seu casamento, no primeiro casamento. O que ele faz? Ele desmancha o primeiro casamento para tentar o segundo, e aí não dá certo o segundo, o que ele faz? Tenta o terceiro, já não deu certo o segundo mesmo, quem sabe o terceiro. O terceiro não dá, e aí ele tenta no quarto, tenta no quinto, e aí vai indo, né? Vai tentando, e parece exagero, mas acontece essas coisas, né? Já acontece nisso aí. Então, quando a gente vê isso, aquele que está de pé, eu peguei aqui algumas coisas, né, para a gente estar colocando aqui, falando com os irmãos, né? Primeira coisa, né, um outro texto que eu marquei aqui por último, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Alguém achar? Lê para mim, por favor. A lei e os profetas é isso. Olha, aquilo que você quer que os outros façam, você precisa fazer primeiro. E aqui, irmãos, eu estou colocando esse texto, por quê? Lembra que nós mencionamos na quinta-feira passada sobre uma palavra que se chama empatia? Lembra que a gente comentou sobre ela? O que é empatia? Se colocar no lugar dos outros. Aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim, eu preciso fazer para o outro primeiro, e é bíblico isso, inclusive, né? Aquilo que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Então, antes de nós pegarmos aqui alguns pontos em relação à proteção do casamento, a gente fazer uma análise. Olha, você que está aqui, que você veja que seu cônjuge, seu esposo ou sua esposa não faz para você alguma coisa que você gostaria que ele fizesse, em primeiro lugar, você faz para ele ou para ela, né? Porque se você não faz para ele ou para ela, por que você quer que ele faça? Vai ser meio difícil. Então a gente observa isso. Quantas vezes a pessoa quer ser tratada de uma forma, mas ele não trata o seu cônjuge daquela mesma forma? Se ele quer ser bem tratado, se quer ser bem educado, se quer ser cortês, né? Será que você é cortês com o seu cônjuge, com a pessoa amada, com outro ser? Será que você é, ou você espera que ele seja, mas você não é da mesma forma, né? Então a gente observa para cá que é a mesma coisa. Se Deus juntou para que pudesse ajudar, para ser ajudadora, aquilo que a gente quer que o outro faça, a gente precisa fazer primeiro. Esse é o primeiro ponto, né? Se eu quero que todos os dias, quando eu vou sair ou quando eu chego, que a minha esposa me cumprimente, me pergunta como foi meu dia, fica a mesma coisa. Eu faço isso, quando eu chego, eu pergunto como é que ela está, como é que foi o dia dela, o que aconteceu com ela, ou não faço disso. E depois eu falo: olha, minha esposa nem liga, eu chego em casa, ela nem pergunta como é que foi meu dia, né? E aí você também não faz isso. Então, se você quer que ela faça, faça. E às vezes o grande problema, né, é que às vezes ela vai falar e vai demorar, eu não quero, não estou com muito tempo, então eu nem pergunto. Isso vai passando, ao decorrer do tempo essas coisas vão acabando, vai diminuindo, e o pessoal: olha, eu acho que não amo mais fulano, não amo mais fulana, porque não tá insuportável conviver junto. Então, é a primeira coisa que precisa ver: olha, aquilo que eu quero que o outro faça para mim, eu preciso fazer primeiro para ele, né? Eu quero ser tratado bem, o que eu preciso fazer? Tratar bem. E se o outro não me trata bem? Eu preciso continuar tratando bem, porque eu quero ser tratado bem, né? E a Bíblia fala, irmãos, olha que coisa complicada, a Bíblia fala que a gente deve amar até os nossos inimigos. E o nosso cônjuge não pode ser nosso inimigo. E se fosse, né? Não é, mas se fosse, a gente precisaria amar do mesmo jeito, né? Imagina que não seja inimigo, ninguém tem um inimigo dentro de casa. Porque, como nós falamos aqui, não chegamos a ler a respeito de Efésios 5, né, 22, dali para baixo, ele dizendo que nós devemos amar as nossas esposas como a nossos próprios
corpos. Olha que coisa interessante, né? Então é um ponto para a gente pensar, a gente vai ler alguns textos. Por que, irmãos, que isso é tão importante? Eu peguei um outro texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Alguém quer achar? Lê para mim, por favor. Mas olha o problema no relacionamento que existe, né? Por que o diabo luta tanto contra um casal? Que se o marido e a esposa não estão vivendo bem, eles não estão conseguindo, né, cumprir com isso aqui, os maridos morar dando honra para ela, dando entendimento como vaso mais fraco, o que acontece? As orações, se as orações são impedidas, irmãos, aonde a gente vai chegar? Tudo que a gente precisa, quando a gente está doente, o que a gente faz? Ora para que Deus cure. Quando está desempregado, ora para que Deus abra uma porta de emprego. Quando está com um problema, ora para que Deus entre com a providência. Se eu vou orar e Deus não vai responder, vai resolver alguma coisa? Não. Então, olha como é que o diabo sabe onde trabalhar. Se nós tivermos um problema conjugal, não adianta nem orar, porque não vai ser respondida a oração. Então isso é uma coisa muito séria, por isso que o diabo luta tanto contra o casamento. Eu marquei aqui, acho que 9 pontos, para a gente falar a respeito da proteção do casamento, que pode, algumas coisas, né, que os irmãos, nós precisamos fazer para evitar isso, né? Aqui eu peguei de um ponto, né, um estudo que a gente pegou, assim, olha, tenha bom senso com as suas companhias. Se aquele que está de pé precisa tomar cuidado para não cair, o que a gente precisa? Tomar cuidado com as companhias. Como companhias aqui no caso? Especialmente pessoas do sexo oposto, né? Muitos casos surgem por falta de vigilância. E aí tem um exemplozinho aqui, que não é o caso nosso, então por isso não é a história de ninguém de nós aqui, mas um exemplo apenas, né? A gente precisa tomar cuidado para pegar os exemplos, porque vai que pega o exemplo de alguém e fica meio complicado. Então não é isso o caso, né? Olha aqui, ó, um executivo precisa de aulas particulares de inglês e contrata uma jovem professora, né? Os irmãos acham que é uma boa escolha? Precisa estudar, né? E aí que tem um problema. Não seria mais prudente contratar um homem, uma pessoa mais de idade? E aí, lógico, evidentemente, que não significa que cada contato com o sexo oposto seja uma porta para o adultério. Não é isso. Significa que a gente não dá oportunidade para o diabo trabalhar. É só isso, né? Então, como é que a gente protege? Escolhendo as nossas companhias, escolhendo nossos afazeres, escolhendo aquilo que nós vamos fazer. Evidentemente, eu estou falando, não é a irmã trabalha no lugar, o patrão, fica só ela o patrão, então é uma porta para o diabo. Não necessariamente, né? Mas que se existe possibilidade de escolher, às vezes é melhor a gente fazer as escolhas, porque se nós não fizermos a escolha certa, o muito tempo junto cria intimidade começa-se a conhecer, falar, ter problemas do outro, e muitas vezes dentro dos problemas acaba se sensibilizando, né? Então, é o primeiro ponto que diz aqui, tomar cuidado com o tipo de relacionamento, com quem nós estamos relacionando. Às vezes, como diz assim, é só uma questão mesmo, olha, a pessoa foi fazer um curso e alguém é curso particular, e não só de inglês, mas pode ser de qualquer outra área ou qualquer coisa, a gente precisa tomar bastante cuidado, é um ponto que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, é uma forma da gente criar uma proteção. A gente fala de criar proteção no casamento, né? Não é o marido sair de casa, tranca a porta e leva a chave embora, a mulher só sai quando o marido voltar, mas ele está na rua, né? Ele está exposto, e aí? A mulher não vai cair porque ela está presa, o marido está na rua, ou vice-versa, né? Então, a gente tomar cuidado, não é isso, criando essas proteções dessa forma. Então, é o primeiro ponto que eu marquei aqui para os irmãos. Irmãos, no livro de Gênesis, que nós lemos também, diz que o casal, quando ele se une, ele passa a ser um homem, uma mulher. O casal é quantas pessoas? Uma só pessoa. Um outro ponto que a gente notou, que tome cuidado com as confidências, né? Confidências, tem um problema,
e às vezes, em vez de falar com uma pessoa, fala com outra pessoa, e normalmente do sexo oposto. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque se alguém tiver com problema, o que normalmente nós, seres humanos, por natureza, né, acontece? Nós, por natureza, quando alguém está com algum problema, conta um problema para a gente fica sensibilizado com o problema do outro. Não aconteceu com os irmãos? Alguém se chega lá, irmão, chega alguém para você, nossa, você poderia me ajudar? Tem alguém ali da minha família que sofreu um acidente, está precisando de tomar sangue, precisa de 10 doadores de sangue, que não sei o que lá, e está isso, e você começa a ficar comovido com a pessoa, e você acaba querendo ajudar a pessoa de alguma forma, né? E quantas pessoas que a gente ouve falar de golpes por aí, que a pessoa não tem nem dinheiro, mas ele vai lá e faz um empréstimo e dá o dinheiro para o outro que ele nunca viu na frente. Por quê? Se comoveu com uma situação. Então, o grande problema que a gente tem que tomar cuidado, quando o irmão Afonso falou aqui do diálogo, irmãos, muitas vezes um grande problema que surge na nossa vida, às vezes a gente não quer conversar com o cônjuge, por quê? Vai conversar, o cônjuge não nos entende, e aí por o cônjuge não nos entender, gera uma discussão. Para evitar a discussão, o que a gente faz? Não conversa. E por não conversar, precisamos arrumar alguém para conversar. E para alguém, às vezes vai lá e arruma alguém do sexo oposto para que possa desabafar, e as pessoas começam olhando e eu assim, nossa, sua esposa é uma jararaca mesmo, como é que você suporta aquela mulher, né? Ou o contrário, né? Seu marido, Deus me livre, como é que você se vira com o homem daquele? E começa falando, e o diabo vai tentando, aquilo vai entrando na cabeça e fala, puxa vida, não é mesmo, né? Olha que pessoa compreensível. Não tem uma pessoa compreensível dessa lá em casa. Mas fulano ou fulano é bastante compreensível, mas em casa eu não tenho isso, e aí acaba se gerando um problema. Então eu preciso resolver esses problemas. Como é que você resolve esses problemas, irmãos? A gente precisa entender, ou pelo menos tentar entender o outro, conversar, né? As irmãs tenham paciência com os homens, né? Para que eles possam conversar. Eles não são muitos de conversar, mas às vezes precisa, né? Às vezes as mulheres já gostam de conversar mais, né? Eu sempre digo para as mulheres, olha, quando a mulher vai conversar, o homem ouve, só tem um detalhe, né? A taia, né? Seja mais específico, né? Porque por natureza a gente tem dificuldade de acompanhar o raciocínio. Então o que acontece? A mulher começa a conversar, hoje pela manhã, às 6 horas, quando eu levantei, né, estava o tempo todo fechado, você viu aquela névoa que estava, e foi indo, chegou às 4 da tarde, o homem está assim, meu Deus, o que ela queria falar mesmo, né? Você prestou atenção em quê? Né? Porque não é lógico que não consegue prestar atenção. E é muito detalhe para nós absorvermos. Mas se for mais direto, às vezes fica mais fácil. Então, um ponto de proteção, de conversa, às vezes a mulher tem essa necessidade. O homem, por não ter essa paciência toda, prefere às vezes não conversar, né? E às vezes a gente olha e vê que aparece uma outra pessoa que está disposta a ouvir, e muitas vezes é uma porta para o diabo trabalhar. É tentação, não foi o diabo que fez cair, não, a tentação é humana mesmo, né? Conforme nós lemos aqui. Mas então tomar cuidado, né? Porque quando a gente, ou se precisar tanto desabafar assim, então procura pelo menos, né? Alguém que seja do mesmo sexo, pelo menos não vai ter problema de se compadecer tanto, a não ser que seja meio afeminado, e fica meio complicado também, né? Que vai entender errado as coisas, né? Mas do servo de Deus não tem essas coisas, né? Então, às vezes é necessário. Então, mas um dos pontos, né? Primeiro, ter bom senso com as companhias, cuidado com confidências, evite momentos a sós com pessoas do sexo oposto. Se for extremamente necessário, ter uma reunião de trabalho, ter um almoço de negócio, às vezes vai salar o homem e a mulher, ok, né? Mas não tenha, né, nenhum problema de colocar limites, até onde vai, porque muita proximidade gera problema e o diabo sabe como trabalhar. Como é que se protege o casamento? Irmãos, precisa vigiar essas coisas, evitar. Alguns momentos não tem jeito, né? Mas se é possível evitar, não tem nenhum problema, porque se tiver entre mais pessoas, fica difícil de trabalhar. O diabo trabalhar, mas se estiver sozinho, o diabo sabe como trabalhar. Então não é que a pessoa é sem vergonha ou que é isso, é que é aquilo, é porque o diabo sabe como trabalhar. Então evite momentos a só. Marquei uma outra coisa aqui: vigie os seus
pensamentos, né? Veja que lá em Mateus 5, do 27, alguém lê para mim lá, 27 até o 32, eu não vou lembrar qual que é o versículo exato, mas está entre Mateus 5, do 27 até o 32. Pode ler o 28. Então, amém. Até tá bom, né? Então veja aqui que ele diz: olha, se você atentar, prestar atenção, olhar com o outro olhar, Jesus falando, olha, já cometeu adultério no seu pensamento, ainda que não foi fisicamente consumado, mas já cometeu. Então, vigie os pensamentos, o pensamento precisa tomar cuidado. E até tem uma frase assim: se você só se detém no defeito do seu cônjuge, qualquer outra pessoa vai ser melhor. Né? Porque se você olha só para o problema, só olha para o problema, qualquer outra que você não vê aquele problema parece ser melhor. E eu estou dizendo que parece, não que seja melhor, né? Então, até ele falou: faça uma lista, né? Uma vez estava conversando com os meninos sobre casamento, falou: vocês têm que fazer uma lista, né? O homem faz uma lista de tudo que você gostaria que a sua mulher fizesse para você quando você casasse. A mulher, da mesma forma, faz. Aí vocês sentam e conversam. Falam: olha, eu gostaria que fizesse isso, isso, isso. É possível, né? E aí, se concordarem, assina, reconhece, firma. E depois fala: ó, você lembra que você assinou lá, hein? Está aqui marcado. Isso não vai acontecer, evidentemente, né? Mas, pelo menos, se conversa. Então, ele depois faça uma lista de tudo os pontos positivos que a pessoa tem. A gente olhar, todos nós temos problemas e temos dificuldade. E aqui, ainda complementando essa questão do pensamento, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 2, traz um texto interessante para nós, né? Colossenses 3, 2... Se a gente pensar nas coisas de cima, nos pontos que Deus quer, as da terra são terrenas, elas vão passar. Mas se a gente olhar demais para o terreno, se a gente fixar demais no terreno, o espiritual fica de lado. Então, tomar cuidado em relação a isso aqui. Tem um outro ponto, mas que olha, evite comparações. O seu marido, mulher, ele tem que ser incomparável. Marido, a sua mulher precisa ser incomparável. Porque se você começar a fazer comparação, vai perceber que de repente tem alguma coisa que te interessa, lhe agrada em outra pessoa. Então ele tem que ser incomparável. Tem uma historinha aqui que eu achei interessante, assim: olha, um homem trabalha com uma mulher perfumada, bem vestida. Quando ele chega em casa, encontra a esposa com criança no colo, cabelo descabelada, sem tomar banho, pia cheia de louça, a casa suja. Parece que aquela outra mulher lá, toda limpa, toda perfumada, ela é bem arrumada, ela é mais interessante. O problema é que quando ela chegar na casa dela, vai acontecer a mesma coisa. Então, às vezes a comparação está errada, o momento é errado. Sua mulher está lá em casa cuidando de todas as coisas. Você não vai esperar que ela vai chegar lá e ela vai estar toda perfumada. Às vezes, pelo contrário, às vezes vai chegar lá e vai ter serviço para você fazer ainda, né? Mas entenda que essa é a vida real, né? Não é a vida que imaginária, o real é esse. Todo mundo tem essas dificuldades. Então a gente olha para cá e ele tem uma mulher também, né? Ó, ela tem... Uma mulher encontra um homem compreensivo, com quem pode se abrir, conversar, sente-se à vontade de conversar com ele. O esposo não dá muita atenção, o que acontece? Vai conversar com a pessoa, né? Então, o problema é que muitas vezes está faltando alguma coisa que nós estamos deixando brecha para o diabo trabalhar. Se deixar brecha para o diabo trabalhar, irmãos, o diabo trabalha, né? E não pense, né, que Jesus, eu sempre digo para os irmãos, Jesus diz assim: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, aí ele entra. E o diabo?
ele arromba. Ele vai, qualquer brechinha, ele vai lá com o pé de cabra e arromba e entra, né? Então, assim, o problema é que o diabo ele faz essas coisas. Então, ele mostra, né? Perceba que quando Adão e Eva estavam lá no jardim, como é que o diabo enganou Eva? Naquele fruto, para ela comer o fruto. Deus disse assim, ó, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E o diabo? Que nada. Besteira. Não morrer nada. Olha, vou te contar uma coisa, um segredo, viu? Só conta para Adão, tá? Conta mais para ninguém. O dia que você comer, você vai ficar tão inteligente quanto Deus. Ela, não vou morrer? Imagina, que morrer o quê? Isso aí é conversa. Você vai ficar tão sábio, igualzinho a ele. Então deixa eu comer esse negócio aí. E depois ele chega para Adão, né? Chega para Adão lá e está lá, olha, você não sabe o que eu descobri. A Bíblia não fala isso, mas a gente imaginando, né? O que foi que você descobriu? Olha, essa fruta, o diabo falou que a gente pode comer, que a gente não vai morrer não. Deus enganou a gente. A gente pode comer. E pelo contrário, além de não morrer, não vai ficar tão sábio igual Deus. Mas para que eu quero ficar sábio? Olha, você não quer ficar? Não, né? Mas come comigo. Tá bom, vai me dar um pedaço disso aí. For lá e comeram. Então perceba que é dessa forma que o diabo trabalha. Então, ele aproveita as oportunidades. O homem, né, nós falamos que o Tiago diz que o ser humano ele é enganado pela sua concupiscência, pelos seus desejos. O diabo sabe aquilo que você gosta e o outro não oferece. Então, ele passa a oferecer. E aqui onde ele passa a oferecer parece ser alguma coisa interessante. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, irmãos, olha, aquele que está tentando parar de fumar, toda hora vem infeliz e oferece cigarro para ele. Aquele que não gosta de cigarro, ninguém oferece. Por que ele não oferece? É fácil, eu não gosto disso, não quero saber disso não. Mas o outro que está tentando parar, toda hora ele está lá, alguém oferecendo. O que está tentando parar de beber, tem sempre um infeliz querendo pagar a bebida para ele. Estou sem dinheiro, não, eu pago, pode beber aí. É assim que o diabo faz, irmãos. Não é porque é interessante, é porque ele sabe o que ele vai oferecer. Agora, foi o diabo me enganou. Não, o diabo não te enganou. Ele só deu aquilo que você queria. É só isso que ele fez. Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, porque é enganação do diabo. As pessoas são iludidas pelo diabo. Então são um mundo irreal. E aqui tem uma história aqui que fala, lembra do filho pródigo? O filho pródigo, o que o filho pródigo achava? Que o mundo era bom e a casa do pai dele era ruim. Não foi isso que ele via? Quando ele sai da casa do pai dele e vai lá para fora, o que ele descobre? Ele foi parar num chiqueiro. A casa do pai dele era muito melhor. O irreal parecia ser bom enquanto ele estava na casa do pai dele. Mas depois que ele saiu, não é. E da mesma forma, é isso que acontece dentro dos casamentos. As pessoas... O diabo, ele faz de alguma forma com que destrói o casamento e muitas vezes depois que o casamento é destruído a pessoa fala, puxa vida, se estivesse lá no primeiro casamento estava melhor do que no quinto já, no primeiro era melhor, eu não sabia, Então a gente olha para isso que é a maneira que o diabo vai trabalhando. Então, olha, esse não é o mundo real, o mundo é artificial. Tem uma coisa interessante, olha, evite-me a síndrome do retorno, Os irmãos já ouviram falar disso, síndrome do retorno? A pessoa está casada há muito tempo, desanimada, encontra alguém, encontra um novo amor, diz assim, eu renasci novamente, agora estou vivo de novo, encontrei um grande amor, já tanto tempo desesperado. Irmãos, não é verdade também, é da maneira que o diabo vai tratando. Olha, você é adulto, você não é adolescente, você precisa saber que as coisas não são o que parece ser. Não é que renasceu, encontrou um grande amor, não é nada disso. É simplesmente uma coisa que o diabo está fazendo para que daqui a pouco, se a pessoa vai e inicia um grande amor desse, daqui 3, 4, 5 anos, o que acontece? Está tudo igual ao primeiro. A vida foi fossilizada, está acabando. Se o casamento está com problema, o que precisa ser feito? Quando a casa está com um tempo de uso, começa a pintura, soltar a massa corrida, começa a pingar, o que você faz? Pega a casa e destrói tudo, compra outra casa, às vezes as pessoas fazem isso. Mas o que você faz?
mais fácil? Opa, arranca aquela massa ali, põe uma nova massa, põe uma tintinha, o telhado está pingando, em vez de trocar o telhado inteiro, às vezes é só uma telha com problema, vai lá e arruma. Se o seu casamento está fossilizado, o que precisa ser feito? Revitalizado. Como é que se revitaliza um casamento? O Afonso está aí, ó. Vamos almoçar fora, meu bem. Vamos passear. Vamos lá, né? Não tem um monte de coisa para fazer aqui em casa. Não, outro dia você faz isso aí. Vamos, né? Deixa a louça, né? E a mulher fala, não, eu quero lavar a louça agora, né? Será? Né? Então, assim, olha, não é isso, né? Então, o que eu pus aqui, ó? Procurando, a gente só tem o que a gente produz. Se o relacionamento está ruim, significa o quê? Que nós estamos produzindo coisa ruim dentro de casa, né? De alguma forma ou de outra, a gente precisa relacionar. Eu ouvi alguém dizer o seguinte, olha, apaixone muitas vezes nessa vida, sempre pela mesma pessoa, né? Porque esse é o propósito de Deus, né? Então não é nada fora do propósito de Deus. Não tem importância se foi 5, se foi 10, se foi 1000 vezes. Desde que seja pela mesma pessoa, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Então a gente precisa muitas vezes revitalizar. O que é que está acontecendo? A vida caiu na rotina. Todo dia vai lá arroz, feijão e ovo frito, né? Então sai para comer lá na churrascaria um dia, que ela vai ficar feliz de comer um dia um churrasco lá. Ah, mas dá para comprar 50 cartelas de ovo. Tudo bem, é só uma vez mesmo, depois você volta a comer o ovo, não tem problema nenhum, né? É importante isso para a vida do casal. Então a gente olhando para isso, às vezes a gente fica preso muitas vezes ao financeiro e estraga. Não estou dizendo que os irmãos devem sair por aí fazendo dívida, não é nada disso não, né? Mas que a gente possa pensar muitas vezes, às vezes a gente pensa muito na gente, né? Saiu, foi lá, vai, compra uma roupa, às vezes a mulher pega, quer comprar um negócio, fala, você está doido, isso é muito caro, né? Faça um agrado de vez em quando, não tem problema nenhum. O que sua esposa goste, né? Um dia fui mandar flor para minha esposa, ela falou assim, não manda não, ela estraga logo. Eu falei, então ela não quer, né? Então é diferente, né? Então não vai dar flor para ela, que ela não está querendo mais. Mas se você quiser, dá flor, qual é o problema, né? Vai murchar no dia seguinte. Não tem problema, pelo menos um dia ela ficou feliz. Então é importante ter isso na sua vida, né? Agora, se ela não gosta de flor, não vai dar flor para ela. Ainda mais se vir com uma abelha, né? Vai que está com uma abelhinha junto e vai trazer um problema maior. Mas é importante a gente olhar para essas coisas aí. Toma síndrome do retorno, né? Renascer de novo, cuidado, né? 7. Ponha o seu coração no seu lar. A solidez do casamento vem pelo tempo que os cônjuges gastam juntos. Conversas, risos, passeios, programas comuns. Se você não sai há muito tempo, se você não conversa há muito tempo, se você está com um problema no casamento, quando foi a última vez que você sentou para conversar, você e seu cônjuge? Ah, todo dia a gente senta na mesa. Tá, mas tem 5, 6 filhos do lado. Estou falando você e seu cônjuge. Só você e seu cônjuge. Chama ele para sair, chama ela para sair, sente vocês. As crianças, deixa com a sogra um dia, não tem problema, com a avó, né? Vai lá conversar, sente com ela para conversar com ela. Para conversar um pouquinho, né? Precisa se ajustar. Como é que a gente trabalha lá na empresa, tem algum problema, o que faz? Faz a reunião para fazer ajustes, né? E um fala daqui, outro fala dali, se ajusta. E no casamento? Precisa fazer uma reunião, afinal de contas nós estamos numa sociedade, né? Onde tem 2 sócios, né? Lembra que tem um homem e uma mulher, é uma sociedade, né? Chamada casamento, que precisa de ser ajustada. Então, proteger o casamento, irmãos, faz parte disso, você sair junto, conversar junto, passear junto, gastar às vezes um dinheiro junto, não tem problema nenhum, faz parte. Como o Afonso falou, né? Vai lá, chama para pescar lá um dia, né? Não sei se a irmã Glória gosta, acho que ela gosta, né? Então, vai que ela não gosta também, não vai dar certo, né? Então, chama para que possa ir junto, e não só aquilo que você gosta, né? Até marque para as próximas datas, para os próximos meses que você vai fazer daqui para frente, programa, né? O que vai fazer? Pai, faça alguma coisa, não deixa parado, esperando o que vai acontecer, ficar nesse marasmo, o casamento está lá, aquela coisa maçante, difícil, e ninguém faz nada para mudar. Se continua desse jeito, o que vai acontecer? Eu costumo dizer, irmãos, que casamento é igual planta, né? O Afonso trabalha com planta. Se você planta lá, a planta que quer que seja,
e deixar ela plantada lá, não regar, não adubar, não der os cuidados que ela precisa, o que vai acontecer com ela? Morre, né? Então, casou, está tudo resolvido, agora resolvi meu problema. Não, você tem que ainda continuar resolvendo muitos dias, né? Renovar sempre, muito bem, né? Sempre renovando, né? Para que não fique junto. Tem um conselho assim: mantenha o clima de namoro, né? Mantenha o clima de namoro. Queira estar com a pessoa amada. Olha que coisa. Vocês querem estar com a pessoa amada, com a sua esposa, com o seu esposo? Ou cada um para um canto, né? Então precisa isso. Orem juntos, tá? Com esse problema. Tem aqui uma coisa interessante, já vi muito assim, olha, dificilmente duas pessoas que oram junto brigam. Não já viram pessoas orando junto brigando? Não dá. A oração, ela resolve muitas coisas. Então, seja parceiros espirituais, fazer a obra de Deus junto, né? Foi chamado para isso, né? Invista no seu cônjuge. Olha que coisa interessante. Alguém lê para mim Provérbios 31, 23? Provérbios 31, 23. Fala da mulher virtuosa no capítulo 31, né? Mas é o 23. Isso. Mas o que está dizendo isso? Que o marido da mulher virtuosa, ele é conhecido pelas pessoas. O marido da mulher virtuosa é conhecido. Então, é importante, né, a esposa dar uma olhada, ver, né, como é que ele está, se ele está bem vestido, se não está bem vestido. Nós, homens, somos muito relaxados, não é? Então, a gente não liga, usa a mesma roupa durante o mês inteiro e está bom ainda, para que vai lavar isso, né? Não sujou, está tudo tranquilo, né? E as pessoas estão olhando ali e falam, aquela roupa lá está andando sozinha já, né? E às vezes a mulher, quando fala, não é por mal, ela precisa prestar atenção, porque o homem não presta não, né? Então, você olha, a mulher, o marido da mulher virtuosa, ele é conhecido. E o marido da mulher sem virtude também é conhecido, né? Então, a gente, quando vê o marido, ele sabe, olhando, olha o que a Bíblia fala. Quando olha para o marido, sabe se a mulher é virtuosa ou se ela não tem virtude, né? Coisa interessante isso aqui, a gente prestar atenção. Pois é, tudo, né, mal trajado. Não estou falando de roupas novas ou velhas, é mal vestido no sentido de mal passado, mal vestido, rasgado, sujo e tudo mais. É lógico que o irmão trabalho de pedreiro vai estar sujo mesmo trabalhando, né? Mas não é isso que nós estamos falando. Ele quando senta com os demais em público, dá para saber se a mulher é virtuosa ou não. Então é conhecida pelo caráter dela. E aí, irmãos, em Provérbios 18, 22, olha que legal também. Provérbios, agora é o contrário, né? Sim. Provérbios 31, ele está tratando de um monte de coisa, que a mulher virtuosa sai de madrugada, faz compra, cuida dos mercadores, costura, compra uma propriedade, está tudo lá em Provérbios 31. E aí ele vai dizer assim, o seu marido, ele é conhecido quando senta com os amigos à roda, ele é conhecido, dá para saber se a mulher dele é uma mulher virtuosa quando ele está lá. Então está no aspecto físico mesmo, na aparência dele, dá para saber se ela é virtuosa ou não, porque está tratando de cuidados que ela faz ali na casa, em todo o capítulo 31. Né? Provérbios 18, 22. Mas olha assim, o que encontra uma mulher, uma esposa, tem uma tradução assim, que diz uma coisa boa, ou tem outra tradução que diz assim, encontrou um tesouro. Encontrar uma esposa, olha que coisa interessante. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão. Vocês talvez não sabiam. Não, os homens, só os homens. Só os homens, né? Só os homens. Olha, todos os homens casados, vocês encontraram um tesouro. Salomão falou. Não é?
Então, a hora que chegar na sua casa hoje, olha para ela, meu tesouro, né? Então, encontrou meu tesouro, né? Não vai guardar no banco, né? Não é isso, não é para isso não, né? Mas encontrou um tesouro, olha aqui, e encontrou além do tesouro o favor de Deus. Deus foi tão bom que preparou uma esposa. Perceba que lá em Gênesis, por que Deus fez a mulher, né? Porque é um favor que Deus faz para o ser humano. Agora, observa, se Deus faz um favor de nos dar um tesouro, o que a gente costuma fazer com o tesouro? Coisas valiosas. Cuida bem, né? Ninguém cata uma coisa valiosa, seja ela o que for, e joga em qualquer lugar, né? Alguém pega lá, sei lá, o seu relógio de R$ 5.000 e joga ele em cima de qualquer lugar? Eu não sei se alguém tem um relógio de 5.000, né? Mas um exemplo, né? Então, a gente observa o seu celular, né? Quem cata o celular e joga em qualquer lugar, né? Joga dentro do tanque, joga dentro da água. Não, opa, pelo amor de Deus, precisa tomar cuidado, isso custa caro, né? Então a gente olha assim, encontrou o favor de Deus. Então tem uma perguntinha: marido, uma mulher bem tratada é um grande investimento, o retorno emocional é garantido. Mulher, da mesma forma, marido bem tratado é um grande investimento, o retorno também é garantido. Tudo depende do seu investimento, não tem risco se investir no casamento. E por último aqui, né, havendo problemas, busca ajuda, é a melhor coisa que tem. Muitas pessoas estão com problema, não buscam ajuda. É a mesma coisa que você está doente e não procurar o médico. Se você estiver doente e não procurar o médico, quando procurar, provavelmente vai ser quando nós falamos aqui da procrastinação. Lembra que a gente falou da procrastinação? Aí vai procurar o médico e fala assim: puxa vida, se você tivesse vindo antes, né? Mas agora você tem plano funerário, né? Já vai mudar o assunto, né? Não tem muito o que fazer mais. Então, busque ajuda sempre, né? Primeiro de Deus. Em Tiago 1,5 diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que a todos lá liberalmente não lancem rosto e ser-lhe-á dada. Precisa de sabedoria, primeiro busque a Deus. Além de buscar Deus, não resolveu a situação, o que deva fazer, irmãos? Procure pessoas que podem te ajudar, procure pessoas que tenham a responsabilidade, que são servos de Deus. Não procura pessoas que vão te dizer assim: não, larga a mão disso aí, né? Já cansou. Procura dar conselhos ruins. A gente observa aqui, lá em primeiro, não vamos ler, mas em 1 Reis 12, 6 até o 12, ele fala que o Roboão, ele aconselhou com seus amigos, né, mais novos. Eu não vou ler o texto, porque eu sei que os irmãos sabem, né, quem que foi o Roboão, né? Roboão foi o filho de Salomão, e aí apareceu-se lá uma questão dos impostos altos, e as pessoas disseram assim: olha, se você não abaixar os seus impostos, a gente não vai continuar com você. Ele procurou conselho com seus amigos, bem resumido, né? Procurou conselho com seus amigos novos que conviveram com ele, e o que ele aconselhou? Não, fala para ele o seguinte: se o dedo do meu pai era pesado, o meu é muito maior. Vou colocar mais imposto em você. O que os anciões disseram para ele? Não, olha, dá uma aliviada aí, que eles vão continuar do seu lado, né? Quem que ele ouviu? Os moços. O que aconteceu? Nós vamos falar assim: mas tinha um plano de Deus. Tá, tudo bem, mas o que houve? O reino foi dividido. Em vez de 12 nações, ele governou sobre 2. Aconselhou-se com pessoas erradas. Então, a gente buscar o conselho, mas saber com quem vai se aconselhar, porque se a gente aconselhar com pessoa errada, é a mesma coisa que você jogar gasolina na fogueira, né? Joga gasolina na fogueira, aí complica, sim? Tribos, 12 tribos, então, em vez de 12 tribos, ele reinou sobre 2 tribos, né? Só apenas 2 tribos, de Judá e de Benjamim, né? Então, veja com quem que você está se aconselhando. Então, busque, né? Então, nós falamos aqui sobre 9, provavelmente os irmãos não vão lembrar de mais nenhum, né? Os irmãos lembram de algum que nós falamos aqui? 9 pontos que eu citei para os irmãos? Senso com as companhias, cuidado com confidências, evitar momentos a só, vigie seus pensamentos, evite comparações, evite a síndrome do retorno, põe o seu coração no seu lar,
invista-se no seu cônjuge e busque ajuda, né? Ajuda de alguém que possa lhe aconselhar, e não uma pessoa que seja juiz ao seu favor. Tem esse detalhe também, né? Às vezes a pessoa quer alguém que concorde com o que ela está falando, então dá razão para ela. Não, olha, a situação é essa, o que deve ser feito, não importa se vai dizer que você está certo ou se está errado, né? Então, concluindo esse ponto aqui, irmãos, olha, bons casamentos não acontecem por acaso. Bons casamentos são resultado de muito trabalho, muito esforço dos dois lados, não tem jeito, né? Boa parte do trabalho é investimento emocional no relacionamento conjugal. A maior parte está nas emoções que estão à flor das pele, precisa ser tratada, cuidado, para que possa estar, né, sempre juntos, conversando, para que Deus possa abençoar. Investir sem proteger é problemático, né? É preciso levantar cerca contra os problemas externos. Internos são vistos pelos dois. E não permitir brecha, porque se permitir brecha, o diabo destrói, né? Então, é importante a gente tomar bastante cuidado com isso, né? Olhando para a palavra de Deus, o princípio pessoal é importante, né? A gente saber que o ser humano, o seu cônjuge é uma obra importante para Deus. O princípio da autoridade, submeta-se ao outro dentro do contexto de um relacionamento correto com Deus. Direitos, né, pessoais, evite centralizar a vida nas coisas materiais. Quantas vezes os problemas que surgem é porque centra os problemas materiais e a lei do material. A gente sempre aconselha, irmãos, quando a gente tem algum problema, a resolução do problema nunca pode ser ficar atacando as pessoas, mas sempre os problemas, como resolver os problemas. Se tem um problema passado que aconteceu, não adianta ficar voltando no problema, precisa resolver esses problemas, né? Então a gente tomar bastante cuidado para que Deus possa nos dar graça e nós podemos estar sempre fazendo a vontade de Deus, né? Tem aqui um texto, não dá tempo de nós lermos ainda, eu falei para os irmãos já, mas eu só quero ler com os irmãos o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Olha que coisa interessante, né? Eu acho interessante isso, porque Paulo, escrevendo para a igreja, falando sobre o casamento, ele diz que o marido ele precisa pagar para a mulher, né? E a mulher precisa pagar para o marido. Eu mencionei na semana passada aqui que o casamento ele traz uma dívida, tanto para um como para o outro. A mulher deve para o marido deve para a mulher. Dinheiro? Não. O que ele deve? Benevolência, bondade, deveres conjugais, responsabilidades. Perceba que todos dois, a partir do momento que resolveram casar, eles assumem uma dívida um para com o outro, né? Por quanto tempo essa dívida? Até morrer, né? Assumiu uma dívida por toda a vida, até morrer. Então veja que se a pessoa, quando ele vai casar, ele não tem dívida nenhuma, quando ele casou, ele passa a ter uma dívida por resto da vida, né? Então passou um para com o outro, evidentemente. Mas é uma dívida boa, né? As pessoas costumam dizer assim, olha, alguém vai contrair uma dívida, mas é bom ou ruim ter dívida? Depende. Tem dívida que é boa e tem dívida que é ruim. Quando você assume uma dívida por coisa supérflua, que você vai perder, é uma dívida ruim. As pessoas, você vai fazer um investimento, compra uma casa, que ao final você tem uma casa, a dívida é boa, né? Então depende do tipo de dívida que você está fazendo. Quando você está fazendo uma dívida com um servo de Deus, uma serva de Deus, a dívida é ruim ou ela é boa? É boa, né? Desde que os dois paguem as dívidas. Lembra que os dois têm compromisso de pagar. Então, se proteger o casamento, irmãos, é uma questão que o diabo ele não destrói casamento.
Ah, o diabo destruiu o meu casamento. Não, o diabo não destrói o casamento de ninguém. Perceba aqui que o texto que nós lemos, que nós somos tentados, e quando nós somos tentados, nós somos enganados. Aí sim, né, nós caímos. O diabo não é o diabo que destrói. Por isso que nós encontramos lá em Romanos 8, né, que diz que não tem mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, vai narrando tudo, né, e vai falando, né, assim, olha, quem tentará acusação contra o servo de Deus? É Cristo que os defende. Então não tem nem acusação contra os filhos de Deus, desde que ele anda de acordo com a vontade de Deus. Então casamento, a gente pensando, falando do casamento, olha, o que destrói um casamento? Não se pode falar, ou não, né? O que destrói? Pessoas. Não é o diabo. Pessoas destroem o casamento. Que casamentos? Os casamentos que não estão protegidos. O casamento protegido não é destruído, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Quem deve proteger o casamento? O homem ou a mulher? Os dois, né? Os dois são casados, têm a sociedade. A sociedade só se mantém se as duas partes continuarem unidas no mesmo propósito. Então, quando falando a respeito do casamento, por que o diabo luta tanto contra o casamento? Propósito de Deus. É bom casar? Não, é muito bom. O casamento vai trazer problemas? Outro dia, né, conversando até com o irmão Hernando ali depois, né? Falou, irmão Hernando, falou, mas quem casa tem muito problema. E o solteiro tem problema? Também tem. Então, assim, não é melhor ter um problema junto? Então, que tem alguém que possa estar ajudando a resolver, que está sozinho para resolver, né? Então, se ter irmão Hernando, não fica bravo não, né? Mas a gente falou porque assim, olha, o solteiro também tem problema. Se o casado tem problema e o solteiro tem problema, o casado ele vai ter alguém para poder estar ajudando a resolver também. O que precisa ter é só... Nós não falamos dos textos, né? Mas o que precisa? O homem amar como Cristo, como a si próprio, como seu próprio corpo, desse mesmo jeito. E a mulher precisa amar o seu esposo? Ela vai falar, não, mas aqui fala que tem que ser sujeita, né? Pois é, mas está escrito lá, as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas a serem prudentes, a serem moderadas, boas donas de casas, a amarem quem? Seus maridos, seus filhos. Precisa ser ensinada pelas mais velhas. Então, as mais velhas precisam, as mulheres precisam amar? A Bíblia fala que sim também, né? Então, se houver amor, o que é amor? Amor é uma flor roxa? Não. O que é amor, né? Alguém vai dizer, mas não é, como é que eu vou dizer o que é amor? É difícil dizer. Pois é, olha como é que é tão difícil dizer. Mas o que é? Deus é amor. Amor é querer tão bem o outro que ele prefere tão bem o outro que ele pode até morrer pelo outro se for preciso. Então ama tanto que se houver necessidade ele dá a vida pelo outro. É isso que é amar, né? E por isso que eu disse para os irmãos outro dia aqui, olha, marido principalmente, ama a sua esposa assim como Cristo amou e se entregou por ela, né? Você está disposto a morrer pela sua esposa se preciso for, né? Você, não, esse é problema dela, ela que se vire, né? Ela que arrumou essa confusão, é o problema dela, né? Ou você fala, não, peraí, não é bem assim, né? Ela é minha esposa, minha carne, não pode ser dessa forma. Eu estou aqui, né? Estou aqui para o que der e vier. Então é mais ou menos por aí. Amém, irmãos? As horas passando, a gente falei bastante pontos aqui, a gente leu pouco, mas dentro do que a gente falou aqui, os irmãos querem acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? Sim. Entre ela e eu, vamos dizer assim, porque que ela está à frente das minhas próprias necessidades. Exato. É o que a mãe faz com o filho, né? Quando a mãe olha e tem um pouquinho de comida, ou ela come e dá para o filho, o que ela faz? E eu preciso mais, ele é mais novo, ele tem mais resistência. Deixa ele com fome. Não, dá para o filho. E o marido?
né? A comida está tão pouca que não dá para os dois. O que faz? Não, meu amor, come você. Aí a mulher que ela ama fala assim, não, mas eu não vou comer, e você vai ficar com fome. Então vamos dividir esse negócio aqui, né? Então é dessa forma, né? De colocar isso sobre a necessidade de cada um. Então o marido dá tudo para a mulher sai, né, fazendo tudo e o homem fica pagando as contas. Não é isso que ela está falando também, né? Mas que precisa ter o amor de Deus em primeiro lugar, e acima de todas as coisas, é proteger o casamento, irmãos. É isso, a gente saber. E principalmente, eu sempre vejo, olha, é o princípio da justiça. O que eu quero que o outro faça, eu preciso fazer primeiro. Se eu gostaria que a minha esposa me tratasse bem, eu preciso primeiro tratar ela bem. É isso que precisa ser feito. Caso contrário, não vai dar certo, né? Não é impondo. Muitas vezes a gente entende que o marido é o cabeça, então o marido fala, a mulher obedeça. Não funciona assim. É a mesma coisa que você trabalha numa empresa que você é obrigado a fazer o que o patrão está mandando. A primeira oportunidade de você arrumar outro emprego, você faz o quê? Vai embora, você fica ali enquanto você pode. A hora que surgiu uma oportunidade, você vai embora, tem uma oportunidade melhor. Então, muitas vezes a pessoa tem, eu mando a mulher ter que obedecer. Pois daqui um dia ela vai embora. Você está mandando, ela está oprimida. Pessoa oprimida vai procurar liberdade. Então, é isso que precisa ser feito, a gente entender, colocar no lugar do outro. E a gente olha o princípio da autoridade, né? A gente observa, tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Esse é o princípio da autoridade. O cabeça, ele manda desde que ele esteja sujeito também a Cristo. Se ele estiver sujeito a Cristo, ele tem autoridade. Se não tiver, ele passa a ser um ditador, né? Ele dita, tem que fazer, se não faz, tem a consequência, mas no final gera uma consequência maior e que não funciona porque essa não é a vontade de Deus. Então, a gente pensar, olha, aquele que tem um casamento bom, dá para ficar melhor. Como? Faz isso que dá certo, não é? Se fizer isso, dá certo. Invista no seu casamento. Invista. A gente não investe na nossa vida? Quem aqui saía de casa sem comer e para ir para a escola para estudar, porque não deu tempo de comer, mas precisava estudar? Quanta gente faz? Porque eu estou investindo em mim. Olha, mais tarde eu como alguma coisa. Quem levantou de madrugada, às vezes, para poder fazer um curso em outro lugar, para poder ter uma oportunidade melhor, e vai lá, é investimento, está fazendo. E a gente não quer investir no nosso lar, na nossa família, e fica difícil. Então, casamento é um projeto de Deus. Todo projeto dá certo? Olha, por que o projeto não dá certo muitas vezes? Porque ele foi feito errado, mal planejado. Aí que está assim, o primeiro fato do problema do projeto não dar certo, o projeto foi mal executado. O projeto que Deus fez foi bem executado ou foi mal executado? Foi bom, o projeto está perfeito. O que dá errado então? Não seguiu o projeto, não seguiu as diretrizes que havia no projeto. É a mesma coisa que o engenheiro vai lá e diz assim, olha, você precisa fazer uma fundação de 3 metros por não sei quanto, coloca o ferro de 3/8. A pessoa vai lá, faz uma fundação de 1 metro e coloca um ferro de mais fino, aí, sei lá, 5/16. Opa! E aí depois a casa caiu, né? O engenheiro não soube fazer o projeto, né? Não, você não executou de acordo com o que havia planejado. O projeto do casamento é perfeito, porque foi Deus que fez, então ele é perfeito. Se não está muito bom, não está dando certo, a falha não é o projeto. A falha está entre os executores do projeto. Quem? Os cônjuges, né? O homem ou a mulher, ou ambos. Então precisa verificar o que é que está acontecendo. Mas o casamento, Deus fez o projeto é muito bom e precisa funcionar. Como é que funciona? Quando é feito de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então tá bom. Não precisava, eu acho que em vez de pôr gesso aqui, de colocar um espelho para os irmãos verem a cara dos irmãos, né? Assim. Vamos estar agradecendo a Deus antes, porém, o pastor Oswaldo fez aniversário no dia de ontem. Convido o pastor Oswaldo, né, o pastor Moisés, o irmão Edivaldo, para que possa estar orando pelo pastor Oswaldo, agradecendo a Deus por mais esse ano de vida que o Senhor tem concedido a ele.